Mancha, com a palavra. Obrigado, senador Paim. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar a todas as senadoras e os senadores, cumprimentar os meus companheiros das centrais sindicais, o Patá, a Graça, a Juruna, companheiro da CTB, o Calixto, e aos ouvintes, e dizer que acho que é muito importante esse debate, e tem dito aqui que já está há 10 anos na casa, circulando esse PL no Congresso Nacional. Agora, esse debate, até há cerca de 2 meses, não tinha chegado ainda aos maiores interessados. Não tinha chegado aos canteiros de obras, não tinha chegado às fábricas, aos bancos, às escolas, aos hospitais, aonde campeia a terceirização. E isso tem feito que haja hoje uma indignação muito grande por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso, no dia 15, houve uma paralisação, senador Paim, muito importante no nosso país. Por isso que, às vezes, os deputados e mesmo os senadores estão sentindo nas redes sociais a indignação. Nós fazíamos uma audiência na Comissão de Direitos Humanos e a maioria absoluta daqueles internautas, aqueles que falavam no debate, eram favoráveis, ou melhor, contrários à PL. Houve a participação de 700 internautas. E me parece que apenas um... Só um ficou na dúvida. Ficou na dúvida. Mas ele é contra a atividade fim ainda. Isso por quê? Porque, na verdade, o que a gente vê é que todo trabalhador, em cada família, diferente de muitos discursos que nós vimos aqui, tem na família um terceirizado, conhece um terceirizado, ou ele próprio trabalha numa empresa de terceira. E a gente sabe muito bem que, na maioria das vezes, se realiza a mesma função, se faz o mesmo trabalho, e não é um problema de escolaridade, e recebe salários inferiores, salários menores. Então, os empresários dizem, a CLT é a mesma, mas um operário da Petrobras e um operário terceirizado tem não só salário diferente, como tem jornada diferente, na mesma Petrobras, fazendo o mesmo trabalho, como tem as folgas diferentes, como tem uma PLR também totalmente diferente. E quando tem a crise, como por exemplo o Lava Jato, os terceirizados são os primeiros a serem demitidos, e nós estamos vendo eles hoje correndo atrás dos seus direitos, de norte a sul desse país. Seja nos hospitais, onde infelizmente hoje já existe terceirização, nos bancos, e que na verdade essa medida quer é regulamentar aquilo que é fraudulento, porque pela súmula do TST não poderia haver essa terceirização. E eles querem, através dessa legislação, fazer com que isso não seja mais fraudulento. Por isso que dizem que é necessário ter segurança jurídica. Qual que é a segurança jurídica que pedem os empresários? É a segurança jurídica para eles poderem burlar, eles que hoje burlam as leis, porque não são os trabalhadores que burlam as leis, são os empresários. A segurança jurídica para eles não poderem perder na justiça. Então eles querem mudar as leis para poder fazer com que todos nós sejamos trabalhadores terceirizados. Então, me disse um representante, um representante patronal aqui na audiência, para alguém dizer qual que é o direito que perde o trabalhador. O primeiro direito que perde é o direito de ser um trabalhador que não seja terceirizado, porque eles querem terceirizar todos. E é isso que vai acontecer se esse projeto for aprovado. Porque as empresas buscam a diminuição dos seus custos. E os empresários têm sido bastante claros, e nesse sentido até honestos, dizendo que eles querem aumentar o custo para aumentar a competitividade. E aumentar a competitividade significa empregos mais precários. Porque uma pessoa, quando entra numa terceira, ela trabalha 1 ano, o máximo, que é a duração do contrato. Quando acaba o contrato, ou é mandado embora, ou renova o contrato e não pega a férias, não pega o fundo de garantia e não pega nada. Porque vai entrar numa outra empresa e vai entrar numa outra empresa com um salário mais baixo.
Porque a empresa, para ganhar concorrência, é obrigado a reduzir o custo, é obrigado a diminuir ainda mais o salário. Então, na verdade, ao você fazer o que está se propondo na PL 4330, significa você, trabalhador, que hoje não trabalha numa terceira, vai virar um terceirizado, vai perder os direitos. Você que trabalha na terceira, vai continuar perdendo direito e talvez seja até desempregado. E é isso que nós estamos assistindo. E é por isso que existe hoje no país uma indignação muito grande. É por isso que hoje existe uma revolta muito grande. E é importante esse debate, e é importante essa discussão. Mas eu gostaria de alertar, isso aqui também não é um problema de argumentos. Nós ouvimos os técnicos, nós ouvimos os juristas, e a defesa da terceirização, apenas como forma de precarização, que é o que está sendo posto nesse projeto, ela não se sustenta através de argumento. Ela se sustenta pela força que tem os empresários e pela força que tem os empresários dentro das casas legislativas e dentro, seja na mídia, seja em tudo quanto é lugar. E para enfrentar essa situação, nós precisamos fazer com que essa indignação, que hoje está latente em todo trabalhador, em toda trabalhadora, em todo o povo, ela se transforme numa ação, que a gente tome as ruas, que a gente se mobilize, que você que agora está nos ouvindo, procure o seu sindicato, discute essa questão. No dia 29 de maio agora, está sendo proposto e vai haver uma paralisação nacional. Nós queremos e precisamos que o país pare. Os trabalhadores precisam mostrar que nessa situação de crise, não somos nós que vamos pagar por esse preço dessa crise. Se eles querem aumentar a competitividade, não vai ser às custas dos nossos salários e dos nossos direitos. E nós precisamos tomar as ruas. Então, a CSP com Lutas quer fazer um chamado a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras, a no dia 29, se somar numa grande paralisação nacional, seja nos metrôs, no transporte, nas grandes indústrias, nas grandes empresas, para mostrar que os trabalhadores não querem essa situação, que os trabalhadores não querem essa terceirização, que os trabalhadores não querem essa PL 4330 que foi aprovado no Congresso Nacional e que nós defendemos a mesma opinião que foi defendida aqui pelo Fórum, que é que esse projeto seja arquivado. Esse projeto seja arquivado e que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos. Mas também, senador Paim, vai chegar nessa casa, ou já chegou nessa casa, as medidas provisórias 664 e 665, que também é um profundo ataque aos trabalhadores. É um profundo ataque às viúvas, um ataque às pensões, um ataque ao seguro-desemprego, um ataque àqueles que mais precisam. E não é justo que sejam os trabalhadores, aqueles que têm a renda mais baixa, aquele que sobrevive com o salário mínimo ou um pouquinho mais do salário mínimo, seja obrigado a pagar uma conta que eles não fizeram, uma conta que vai servir para pagar os grandes bancos, as grandes empresas, os grandes bancos, através do pagamento da dívida pública. É para isso que está sendo feita esse ajuste fiscal. E nós da CSP com Luta não concordamos também com esse ajuste fiscal, não concordamos com essas medidas provisórias. E esse dia de manifestação, também em acordo com a maioria das centrais, vai poder levar essas bandeiras contra as PL da terceirização, contra o ajuste fiscal, contra a MP 664 e 665, nós vamos parar o Brasil no dia 29, para mostrar que os trabalhadores não concordam com essa situação, em defesa dos nossos direitos, em defesa da nossa liberdade de organização e de expressão, que a gente vê atacado, por exemplo, quando os professores no Paraná são atacados pela Polícia Militar. Direito de repressão, quando a gente vê muitas vezes nessa casa, vimos no Congresso Nacional, que os trabalhadores não tiveram a sua livre expressão. Então, por isso, a gente gostaria de terminar fazendo um chamado, principalmente a você que está nos ouvindo nesse momento, a você que está em todos os cantos do país, a se somar, a fazer um grande movimento. No dia 29 de maio, na próxima sexta-feira, vamos parar o Brasil,
Vamos preparar uma greve geral nesse país. Chega da PL da terceirização contra o ajuste fiscal e vamos todos juntos, porque os trabalhadores que constroem a riqueza do país, aqueles que trabalham, que labutam, não podem ouvir tanta conversa fiada para dizer que a terceirização vai melhorar a nossa vida, vai melhorar o nosso salário ou vai fazer com que a gente tenha mais direito. Isso é conversa fiada, é preciso construir uma força dos trabalhadores, por isso, todos ao dia 29. Muito obrigado.